acompanhando o que vocês já sabem, o que vocês entendem, o que vocês têm de experiências também, tá bom? Mas vamos lá, a gente chama, né, de inteligência emocional. Esse termo ele se tornou bastante comum recentemente. Muitas pessoas começaram a usar esse termo, né, inteligência emocional, meio que se tornou moda até, né, falar um pouquinho sobre esse termo. Ah, Maitê acabou de entrar aqui pelo Insta, bem-vinda, Maitê, boa noite também. E a gente chama de inteligência emocional a capacidade que uma pessoa tem de administrar as suas próprias emoções e também de usar as próprias emoções a seu favor, né? Então é quando a gente sabe discernir o que a gente está sentindo, é quando a gente sabe entender melhor o que está passando dentro da gente, o que está acontecendo. Isso a gente chama de inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela também nos ajuda a compreender as outras pessoas, né? Então, quando a gente consegue compreender melhor as outras pessoas, a gente consegue construir relações mais saudáveis com as outras pessoas, né? E nós também conseguimos fazer escolhas melhores. Porque a inteligência emocional, ela é um princípio. A gente tem inteligência emocional quando nós nos conhecemos bem. Então, quando a gente se conhece bem, a gente faz melhores escolhas e, consequentemente, aumenta também a nossa qualidade de vida. Então, antes da gente falar, né, sobre as 3 atitudes que nós adultos precisamos ter para criar crianças emocionalmente saudáveis, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre o que é, então, ter saúde emocional. Então, saúde emocional é quando a gente não se torna refém das nossas próprias emoções, mas pelo contrário, nós nos relacionamos com elas de forma saudável. Não é, sabe aquelas pessoas que às vezes assim, tem dias que tá lá em cima, no outro dia tá lá embaixo, não tem um equilíbrio assim emocional e tem bastante dificuldade, né, para lidar com essas questões emocionais. Então, quando a pessoa tem inteligência emocional, ela tem desenvolvido essa saúde emocional, ela não se torna refém das emoções, ela consegue administrar bem as próprias emoções. Saúde emocional também é quando nós conseguimos enxergar a nossa responsabilidade perante as coisas que acontecem na vida, sejam coisas boas, coisas ruins, sejam acertos, sejam erros, fracassos, vitórias, não importa. É quando a gente consegue também visualizar a nossa parte, qual que é a nossa responsabilidade perante o fato que aconteceu. E é também quando a gente consegue nomear o que a gente está sentindo. É quando a gente consegue dizer o que estamos sentindo e o porquê nós estamos sentindo isso. Muitas pessoas às vezes falam, né? Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo triste, e eu nem sei o porquê, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender o que está acontecendo. E quando a gente trabalha, quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, a gente consegue nomear e compreender, então, direitinho o que está se passando dentro da gente. E também, saúde emocional é quando a gente consegue criar estratégias para melhorar o que não vai bem. É quando a gente consegue, então, pensar no problema, a gente identificou o problema, sabe o que está acontecendo, sabe o que está nos deixando tristes, e é quando a gente consegue, então, pensar nisso e criar estratégias para resolver o problema. E também, é uma coisa muito importante, a saúde emocional nos faz compreender que todas as pessoas possuem características positivas e características negativas, inclusive nós mesmos, né? Então, resumindo tudo isso, né, para a gente ir direto ao ponto ali para falar sobre as nossas crianças, a inteligência emocional ou a saúde emocional, ela não vai nos isentar de dias tristes. Ela não vai nos isentar, por exemplo, de ter problemas. Nós vamos continuar passando por problemas, nós vamos continuar tendo dias mais difíceis, dias mais tristes. Porém, nós vamos ter mais forças para reagir perante essa situação. Nós vamos ter mais forças para, como eu falei para vocês,
criar estratégias do que eu posso fazer para melhorar essa minha situação. E também para a gente não ficar sofrendo com coisas que não valem a pena, com coisas que não valem a pena a gente ficar se desgastando tanto, e também nos ajuda a equilibrar melhor as nossas emoções. Eu dei essa breve introdução aí para a gente falar um pouquinho, né, sobre o que é inteligência emocional, para a gente compreender o quanto é importante nós desenvolvermos a nossa saúde emocional e principalmente começar isso desde cedo com as nossas crianças, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes da gente dar continuidade. O que vocês acham? Você acha que você consegue administrar bem as suas emoções? Ou tem vez que sim, tem vez que não? Como que é? Me falem aí também nos comentários. A Neia também acabou de entrar aqui no Instagram. Bem-vinda, boa noite também. Bom, uma coisa é certa, pessoal, ninguém nasce com a inteligência emocional pronta. Ela é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. E para nós desenvolvermos é necessário treino, é necessário empenho, dedicação, é necessário ter continuidade e não desistir. Então, quando você tem inteligência emocional, você sabe, como eu falei para vocês, a gente sabe identificar o que eu gosto, quem eu sou, eu me conheço melhor. Então eu consigo identificar aquilo que me faz bem, daquilo que já me faz mal. E eu começo a escolher onde eu quero estar, eu começo a escolher com quem eu quero estar, para que eu tenha mais saúde emocional. E como eu falei para vocês, é um processo, não é do dia para a noite, exige sim dedicação, exige trabalho. E é importante que a gente não desista, porque é possível, né? No consultório eu já atendi muitos adultos também que me procuram porque querem compreender melhor as próprias emoções, querem aprender a lidar com as próprias emoções de uma forma mais saudável. Então não existe idade, qualquer pessoa em qualquer idade pode começar esse processo e desenvolver a sua saúde emocional. Mas hoje nós estamos aqui para falar das crianças, né? Então, como nós podemos estimular os pequenos para que eles se desenvolvam emocionalmente saudáveis? Eu separei aqui 3 atitudes muito simples que os adultos precisam ter para que as crianças desenvolvam essa inteligência emocional e tenham, né, saúde emocional. E uma pergunta, né, também, vocês acham que as crianças hoje em dia, elas têm lidado bem com as próprias emoções? Nós sabemos, né, que as crianças elas estão inseridas aí no mundo moderno, no mundo para ontem, um mundo muito agitado, e isso acaba fazendo com que as crianças fiquem sem paciência, com que elas gritem por qualquer motivo, queiram fazer tudo do jeito delas, que se sintam... Opa, deixa eu só fechar aqui. Que se sintam, né, comecem a chorar e choram por horas e horas quando são contrariadas. Às vezes tem crianças tendo muito ataque de raiva, onde elas ficam extremamente nervosas, ficam fora de si. E isso preocupa, né, tanto os familiares como também os professores que convivem com essas crianças. E por que será, né? Por que será que essas crianças estão tendo essas reações assim tão fortes, né, para crianças às vezes tão pequenas? E isso tudo é um sinal que a criança está nos dando de que ela está com um problema, de que ela está com uma dificuldade para lidar com as próprias emoções. Então, a criança que reage dessa maneira, ela não está conseguindo entender e discernir o que ela está sentindo. Ela não está conseguindo saber agir perante esse problema. Ela não está conseguindo expressar o que ela está precisando. Então, cabe a nós, adultos, ajudarmos essas crianças, né? Cabe a nós oferecermos um auxílio para que essa criança consiga, então, resolver esse problema da melhor forma possível. Então, vamos lá falar sobre essas 3 atitudes, então,
que a gente pode fazer para ter crianças emocionalmente saudáveis. A primeira atitude que eu separei para vocês é sobre ter práticas educativas positivas. Eu vou explicar o que é uma prática educativa positiva. É legal a gente pensar que as crianças, elas não crescem sozinhas. Elas não pensam da forma como elas pensam sozinhas. Elas não começam a agir como elas agem sozinhas. Pelo contrário, elas são fruto do que elas vivenciam, do que elas veem, do que elas ouvem. E isso é uma coisa que é muito importante para a gente pensar sobre o que essas crianças têm visto, como elas têm sido tratadas, o que elas têm presenciado. Tem muitas pesquisas que têm mostrado a importância da relação entre os pais e os filhos e como isso como isso interfere na formação da personalidade dessa criança. E tem pesquisas também que têm comprovado que crianças que crescem em ambientes que é recheado de práticas educativas positivas, elas apresentam menos problemas de comportamento e apresentam mais qualidade de vida, tanto na infância quanto também na vida adulta. Mas vamos lá, o que é uma prática educativa positiva? Porque o nome é muito bonito, mas e na prática, o que é isso, né? No dia a dia, como que funciona? Uma prática educativa é tudo aquilo que o adulto faz quando ele está criando uma criança, quando ele está educando uma criança. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de práticas educativas para que vocês consigam visualizar um pouquinho melhor. Seria uma prática educativa negativa, por exemplo, a negligência, o abuso físico, o abuso psicológico, uma disciplina relaxada, ou seja, aquela disciplina que a criança não tem horário, ela não tem uma rotina, é tudo de qualquer jeito, essa criança é um pouquinho largada, tudo isso seria uma prática educativa negativa. Também poderia ser uma punição sem controle, sabe aquela punição exagerada que às vezes a criança nem sabe o motivo, ou então ela sabe o motivo, mas se perdeu ali durante a punição, ou um castigo, ou bater mesmo, né, fisicamente. Uma pressão psicológica, por exemplo, de que a criança precisa ser perfeita, de que a criança não pode errar, de que a criança tem que sempre tirar nota 10, por exemplo, na escola, que ela tem que sempre ser a melhor, que ela precisa se destacar. Tudo isso também é uma prática educativa negativa, porque interfere negativamente no desenvolvimento dessa criança. Ou seja, são aquelas práticas que não colaboram para o desenvolvimento saudável das crianças, mas que, pelo contrário, né, elas fazem a criança se sentir mal ou, como eu falei aqui, também envolve abuso físico, violência e tudo mais. Aliás, eu até coloquei na sexta-feira passada um vídeo, né, nas redes sociais falando sobre o que é violência contra a criança. E uma dessas práticas negativas que eu acabei de falar são consideradas como violência contra a criança. Então é uma coisa bem séria. Mas, e as práticas educativas positivas? O que seria? As práticas educativas positivas é um conjunto ali de ações, de práticas mesmo do dia a dia, onde as famílias e também os professores dessas crianças oferecem atenção para essa criança e oferecem também conhecimento sobre essa criança. Ou seja, é quando aqueles adultos que convivem com as crianças sabem o que elas estão sentindo, sabem como elas estão, sabem do que elas precisam, se estão bem, se não estão. Então é quando os adultos que convivem com elas sabem o que a criança precisa e sabem também como lidar com essas crianças. Uma prática também positiva, né, uma prática educativa positiva envolve também a demonstração de carinho e afeto. Gente, uma coisa importantíssima quando a gente fala de desenvolvimento infantil é uma relação de apoio e amor.
Porque é uma relação de apoio e amor, oferece, né, cria um ambiente favorável para o desenvolvimento saudável das crianças. Porque elas se sentem seguras e confortáveis para falar o que elas gostam, para elas se desenvolverem. Elas sabem que elas, mesmo elas errando, elas fazendo as coisas erradas, elas vão continuar tendo o amor e o carinho da família ou dos professores que ali convivem com elas. Então, isso é uma prática educativa positiva super importante para o desenvolvimento infantil. E também é considerado como prática educativa positiva quando a família e a escola oferecem para a criança a transmissão de valores, como honestidade, generosidade, o senso de justiça. Quando elas conseguem ensinar para a criança o que é certo, o que é errado ali, né, de acordo para cada família, mas elas passam esses ensinamentos baseados em modelos positivos, baseados sempre, né, no afeto, no carinho. Então essa criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo de maneira plena e de maneira saudável. Porque ela está aprendendo tudo isso num ambiente que aceita ela como ela é, num ambiente que oferece apoio e que oferece carinho. Como eu já falei várias vezes em muitas publicações por aqui, o afeto é importante, né? Tem um valor assim, tem um valor não, uma ação mesmo no nosso cérebro, ele atua de forma positiva no nosso desenvolvimento, então é extremamente importante. Então, é papel dos adultos oferecerem essas práticas. Então, a nossa primeira atitude de criar crianças emocionalmente saudáveis é essa, é buscar oferecer práticas educativas positivas para as nossas crianças. E eu sei que não é tão fácil, porque no dia a dia, ali na rotina, nem sempre, né, a gente consegue pensar em tudo isso e fazer as coisas assim tão certinhas, mas é tudo, como eu falei, é treino, né? E a partir do momento que a gente começa a tentar mudar, que a gente começa a tentar fazer de uma maneira diferente, as coisas vão fluindo também, certo? E aí, o que vocês acham dessa primeira prática? Coloquem aí nos comentários se vocês estão quietinhos hoje, podem falar o que vocês pensam, o que vocês acham, se é fácil, se é difícil, se vocês acham que faz sentido, se não, vão colocando aí que eu vou lendo também. Certo? A nossa segunda prática, nossa segunda atitude, aliás, que o adulto tem que ter para criar crianças emocionalmente saudáveis, é o seguinte: deixar a criança se expressar. O que é isso? Deixar a criança se expressar. É deixar a criança fazer tudo o que ela quer? É deixar a criança dormir na hora que ela quer, comer na hora que ela quer, levantar na hora que ela quer, tomar banho na hora que ela quer? Não, não é isso. Nós vamos conversar aqui para a gente entender direitinho o que significa isso, tá? Quando a gente fala de deixar uma criança se expressar, é a gente pensar que a criança ela não precisa gostar de fazer tudo o que é preciso fazer. Mas ela precisa entender o porquê ela tem que fazer as coisas. Por exemplo, nós adultos, vamos parar para pensar. A gente faz só o que a gente gosta? Não, né? A gente não faz só o que a gente gosta. Às vezes a gente precisa fazer coisas que são necessárias e ponto final. E a criança, ela também precisa entender isso. Então, quando ela vira para você e fala, mas eu não gosto disso, eu não quero... É papel do adulto ensinar para essa criança que nem sempre ela vai fazer o que ela gosta, mas às vezes ela precisa fazer porque é importante, porque é necessário. Então é importante ensinar isso para a criança. Conversa com ela, fala para ela, olha, isso daqui é importante por causa disso, disso e disso. Se for referente à alimentação, por exemplo, senta com a criança, faz uma pesquisa, mostra a importância dos alimentos, aquele alimento que ela não gosta, dá uma pesquisada, fala, ó, isso aqui é importante por causa disso, vai fazer bem para você por causa disso daqui. Então ensine a criança, fale para ela o porquê é importante. E ao mesmo tempo, conte, por exemplo, exemplos da sua vida, do seu dia a dia, de coisas que você faz, que às vezes você não quer, às vezes você não gosta, mas você precisa. Então ensine isso para a criança.
Porque às vezes a criança ali, sabe aquela frase que muitos adultos acabam ali na hora da rotina, da correria, acabam falando para a criança, né? Fala assim, é para fazer porque eu estou mandando, né? Quando a criança fala, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e pronto. Esse tipo de frase não é bom para o desenvolvimento da criança, porque isso não está reforçando a sua autoridade e, pelo contrário, isso vai gerar na criança mais assim, como que eu posso dizer? Ela vai ficar mais nervosa, mais irritada, e isso vai gerar mais birra, vai gerar mais choro, mais teimosia, ou seja, o resultado não vai ser bom. Agora é diferente quando você fala para a criança, olha, eu sei que você não gosta, eu sei que você não quer, eu também preciso fazer coisas que eu não gosto, preciso fazer coisas que eu não quero. Mas isso daqui é bom para você, eu sou eu quem cuido de você, eu sei o que você precisa e você tem que fazer. E explica, isso aqui é bom por isso, por isso, por isso. Eu sinto muito que você não gosta, mas é necessário fazer. Isso muda completamente a situação. A criança ali ela vai compreender que ela teve a oportunidade de expressar. Ela pode falar, eu não gosto, mas ela vai também compreender que é importante, né? E a gente quebra aquela educação autoritária de falar assim, é para fazer porque é eu que mando, eu que sou o adulto, eu que sou a mãe, eu que sou a professora, eu que sou o pai. Não, a gente muda essa educação autoritária para uma educação mais que tem mais diálogo, que a criança sabe que ela vai fazer, porque é o adulto quem manda, é o adulto quem sabe o que ela precisa. Porém, ela sabe também que ela tem a liberdade de perguntar para esse adulto o porquê. De perguntar para esse adulto como que funciona, por que eu tenho que fazer, por que é importante. E isso muda muito o dia a dia das crianças. A Lucimar colocou aqui, né? Bem complicado no dia a dia. E é mesmo, Lucimar, não é fácil. As práticas educativas positivas e também deixar a criança se expressar são desafios para nós adultos, porque muitas vezes ali na hora do nervoso, quando a criança, né, às vezes está respondendo, quando a criança está batendo de frente, a nossa vontade é de falar assim, eu mando, você vai fazer e acabou. Então não é fácil mesmo, e não é sempre que a gente vai conseguir. Né? Vai ter vezes que a gente vai conseguir respirar fundo e conversar ali com a criança, mas vai ter dias também que a gente vai acabar explodindo, e tudo bem, porque como eu falei no começo, é um treino, né? Tanto a criança quanto nós adultos estamos treinando essas novas habilidades, estamos treinando essas novas atitudes. Então elas fazem parte, não precisa acertar sempre, mas é legal a gente sempre repensar, depois que estourei ali, acabei gritando com a criança, espera acalmar, vai lá, procura ela ou o adolescente, né? Procura, conversa. Tem esse momento depois também ali que a coisa já pegou fogo, também é muito importante. E quando a criança ela aprende a expressar o que ela está sentindo, ela também começa a desenvolver, como eu falei lá no começo da nossa live, a própria inteligência emocional. Porque ela começa a identificar o que ela está sentindo, o que ela não gosta, o porquê. Ela começa também a compreender que tudo bem, ela não precisa gostar daquilo. Às vezes acontece muito, né, de algumas mães que me procuram no consultório de falar assim, mas ele não gosta de estudar, ou ele não gosta de comer tal coisa, o que eu faço? Porque eu falo para ele que ele tem sim que querer estudar, ele tem que fazer. E não, a criança não tem que gostar de estudar, mas ela precisa estudar. Ponto. Fale isso para a criança, explique esses pontos para a criança. Porque cada um tem os seus gostos. É como eu falei, nós adultos mesmo não fazemos apenas o que nós gostamos. Não é verdade? A gente às vezes faz porque temos que fazer. Então tudo isso é uma conversa. E às vezes a criança fala, eu não gosto. Olha só, a Val acabou de perguntar uma coisa referente a isso, né? Boa noite. E quando a criança não gosta de estudar. É exatamente isso. Então, às vezes quando você senta para conversar ali com a criança e fala, peraí, ó, vamos entender por que você tem que estudar? Por que é importante? O que isso vai mudar na sua vida quando você crescer ou agora que você é criança? Quando você tem esse momento ali mais próximo da criança, pode ser que quando a criança ela se sentir à vontade, ela vai te contar o porquê que ela não gosta
de estudar. Ela pode falar assim, por exemplo, como já aconteceu muitas vezes no consultório, eu não entendo o que a professora fala, eu não sei fazer essa lição, ou então eu não estou entendendo nada da minha tarefa aqui da escola. E aí você vai descobrindo os problemas. Eu já tive casos de crianças que não faziam lição e que davam maior trabalho para os pais, e ali com o estudo, né, com a calma, a gente pôde descobrir que na verdade essa criança ela estava com dificuldade de entendimento, ela estava com uma dificuldade de aprendizagem mesmo. E é lógico que ela não gostava, porque ela não compreendia. E isso só foi possível quando a gente conseguiu ouvir essa criança, quando essa criança ela teve a oportunidade de expressar o que ela estava de fato sentindo ali. Então, nem sempre quando a criança fala que ela não quer estudar, é porque ela está querendo desobedecer, ou é porque ela está querendo ir contra, ela está querendo ser rebelde, nem sempre. Às vezes existe um problema mais sério aí por trás, que não é gritando que a gente vai descobrir. É conversando, é sentando, deixando essa criança falar, deixando essa criança expressar o que ela está sentindo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Lucimar falou: eu tenho depressão, então para mim não está sendo fácil. E ajuda tudo que... Entendi, Lucimar, A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu não vou entrar agora no tópico porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Só um minutinho a gente vai entrar nesse assunto também, tá bom? Mas então, a nossa segunda atitude para criar crianças emocionalmente saudáveis, então, é deixar as crianças se expressarem, porque é só assim que nós vamos compreender o que está passando na cabecinha delas. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, eu já tive várias vezes, da criança falar não quero, não gosto, e quando você para entender o que ela está pensando, o que ela está entendendo daquela situação, é completamente diferente. Aí você fala, nossa, parece que acende uma luz no fim do túnel. Você fala, olha só, eu aqui brigando, eu aqui insistindo e o caminho é completamente diferente. Então, a criança que aprende a se expressar, a criança que se sente segura para isso, ela também se desenvolve emocionalmente saudável, certo? Tem algumas perguntinhas que é legal de fazer para a criança para trabalhar a inteligência emocional, para desenvolver, na verdade, a inteligência emocional. Por exemplo, é perguntar para a criança o que você está sentindo, por que você acha que você está sentindo isso, como chama o que você está sentindo, o que você pode fazer para melhorar essa situação. E aí o adulto ajuda a criança a responder essas perguntas. Ele não responde por ela, mas ele ajuda. Ele para ali para pensar e vai ajudando a criança a compreender e a encontrar essas respostas. E tudo isso ela está trabalhando essa inteligência emocional que a gente conversou lá no comecinho da nossa live. Então, deixa a criança dizer o que ela sente, não significa que ela vai fazer tudo o que ela quer, a sua autoridade vai continuar ali, vai se manter. Você até pode falar para a criança fala assim, eu sou o adulto, eu sei o que é melhor para você, mas de uma forma não mal educada, digamos assim, sabe? Porque acho que pensa assim, se alguém virasse para você e falasse, você vai fazer porque eu estou mandando. Se o seu chefe, por exemplo, virasse para você e falasse, é para fazer porque eu estou mandando, ou é para fazer porque eu quero. Não é legal ouvir esse tipo de coisa. Dentro de nós, com certeza ia dar um rebuliço, ia dar um nervoso, uma raiva, e a gente não ia gostar. E a criança também. Não é legal falar assim com a criança. Existem outros meios para a gente falar que sim, nós entendemos o que é melhor para ela, mas que não precisa ser dessa maneira assim tão autoritária, certo? E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Me contem nos comentários. Desculpa. Nós já falamos sobre 2 atitudes, falta apenas a terceira. A primeira atitude, então, foi ter práticas educativas positivas. A segunda foi sobre deixar a criança se expressar, o quanto isso é importante. E a terceira, e eu diria que é
não a mais importante, mas eu diria que é a base de tudo o que a gente falou anteriormente, seria cuidar de você primeiro. Como a Lucimar colocou ali no comentário, né, Lucimar? Eu falei que a gente ia voltar nesse assunto. Gente, é uma coisa muito importante para a gente pensar. Quem cuida precisa ser cuidado, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente tá tão preocupada ali em dar conta do dia a dia, em dar conta dos nossos afazeres, de cuidar das crianças, né? As mulheres que trabalham fora, de cuidar do trabalho, de cuidar da casa, os pais também que trabalham fora, de cuidar da casa, do trabalho. E isso às vezes pode nos sobrecarregar. Os professores também, né? Porque o professor, às vezes, ele tem os filhos em casa e mais algum na escola, né? Porque o carinho e a dedicação acaba também sendo muito grande, né? Então, é importante a gente olhar para nós mesmos, porque como que eu vou ensinar para uma criança ali pequena que ela precisa se valorizar, que ela precisa se cuidar, que ela precisa se amar, se eu não consigo fazer isso comigo mesma? Se eu não estou conseguindo olhar para mim e enxergar o meu valor. Então, isso é algo muito importante para a gente pensar. Então, a terceira atitude que eu separei para vocês hoje é exatamente isso. É cuidar de você primeiro. É desenvolver a sua inteligência emocional primeiro. E aí, consequentemente, isso vai ser repassado para as crianças, tá? E é muito comum eu receber pessoas no consultório extremamente sobrecarregadas, pessoas extremamente cansadas, porque sempre se dedicaram, sempre não mediram esforços, cuidaram, né? Fizeram sempre o melhor e não receberam um cuidado também, não receberam um carinho em troca. E isso, né? A gente sabe, é muito difícil, é muito desafiador e realmente, com o tempo, isso vai abatendo a pessoa. E eu recebo também muitos professores, assim, nessa situação, né, de que estão ali no dia a dia lutando, às vezes, né, com dificuldades ali para levar o melhor, né, para as crianças, para os alunos. E às vezes isso acaba também sobrecarregando, isso acaba se tornando um peso, mas não um peso porque ele não gosta do que ele faz, um peso porque ele não está tendo mais forças para continuar fazendo. Então, nós precisamos pensar nisso também. Como eu falei, não adianta a gente querer desenvolver a saúde emocional nas crianças se nós adultos, que somos um exemplo para elas, não estamos desenvolvendo a nossa saúde emocional. E isso é extremamente importante, pessoal, porque nós, né, quando atendemos as crianças na psicologia, no consultório, o que a gente faz? Como funciona? Geralmente, na primeira sessão, a gente convida a família, ou a mãe, o pai, geralmente aqueles adultos que mais ali participam, né, do cuidado dessa criança. E muitos problemas que nós identificamos nas crianças, nós percebemos que também acontecem com a família. Então, assim, é como se estivesse ali presente naquela família e acaba passando para a criança, porque como eu falei, tá tudo ligado, né? Então a gente precisa sim pensar sobre isso, precisamos entender que o carinho, o cuidado, ele tem que ser recíproco, né? Eu faço por você, você faz por mim, não como uma obrigação, mas como uma troca de amor, como uma troca de carinho mesmo. E isso é muito importante. Então, é importante parar quando você perceber, olha, não tô aguentando, eu não tô bem, eu tô cansada, eu preciso de ajuda. É importante, é fundamental chamar a família para uma conversa. Eu sempre falo, né? As tarefas da casa não é uma ajuda, é uma obrigação de todos, inclusive das crianças, né? Todo mundo come, todo mundo usa a louça, todo mundo usa a casa, então a limpeza, cozinhar, lavar, é para todo mundo, então é para quem usa a casa. Então é importante distribuir essas tarefas para que ninguém fique sobrecarregado. E claro, né, adaptar ali de acordo com a idade da criança, o que ela consegue fazer, o que ela consegue dominar. E sim,
colocar algumas tarefas para ela fazer. Isso é muito bom, isso é muito positivo também. Então, gente, a nossa terceira atitude é cuidar de nós mesmos também, para nós podermos cuidar das nossas crianças e propiciar um desenvolvimento mais saudável para eles. E eu sei, gente, que não é fácil ser responsável por uma criança, porque é uma responsabilidade, um compromisso muito grande, né? E às vezes, sim, gera um pouquinho de medo, gera um pouquinho de culpa. É comum também eu ouvir algumas questões assim: será que eu estou fazendo o melhor para o meu filho? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que é assim que eu deveria agir? Isso tudo é normal. Não se sinta mal por estar com medo ou por estar sentindo esse tipo de coisa. Afinal, você também é um ser humano, né? E é importante a gente observar até que ponto eu consigo lidar com tudo isso sozinha, ou se eu estou precisando de ajuda. E se eu estiver precisando de ajuda, não tem problema nenhum, né? Então é importante procurar assim ajuda, porque como eu falei para vocês, é muito difícil a gente ter todas essas atitudes, mudar a nossa rotina, se a gente não tem forças, se a gente não está conseguindo, às vezes, nem sair da cama de manhã, né? Que é o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Então, é importante você olhar para você, você se respeitar, você se perdoar, você dizer que está tudo bem, ou então falar, não, não está tudo bem, eu preciso de ajuda. Não exija que você seja perfeita, não exija que você não possa errar, porque tudo isso não é verdade, né? As crianças, elas não vêm com manuais, poderiam, né? Seria ótimo, mas elas não vêm. Tem muitas coisas que o aprendizado acaba sendo ali no dia a dia, na prática mesmo. E não tem problema, né? O ideal é quando a gente aprende uma coisa nova, é a gente se esforçar para tentar fazer. E isso, às vezes, vai levar um tempo também para que flua, né? Para que aconteça de forma mais natural. Então não se esqueçam, todos na família precisam ser cuidados e todos precisam cuidar também. E é legal passar isso para a criança desde que ela seja novinha, desde que ela seja pequena, porque ela vai crescer dessa maneira. Uma criança que, por exemplo, ela é treinada para ter esse olhar de perceber quando a mamãe ou quando o papai não está muito legal, de perceber que às vezes ela pode fazer algo para agradar a família dela, porque a família também precisa desse cuidado, porque a criança está muito acostumada, né, a receber beijos, abraços, a receber presentes, a ser o centro ali das atenções. E nem sempre ela percebe que o outro também precisa, que a mamãe, o papai também precisa, que o professor também precisa, que a professora também precisa. E isso é um treino. A criança que é treinada em casa a identificar esse tipo de coisa, ela vai levar isso com ela para onde ela for. Vai ser aquela criança que vai perceber quando o amiguinho não está muito legal, que o amiguinho está triste. Aí vai ser aquela criança que vai lá dar um abraço só porque percebeu que o coleguinha está triste. É aquela criança que vai olhar para a professora e vai falar assim: professora, eu te amo. Porque às vezes percebeu que a professora está mais quietinha naquele dia, está mais triste. Ela vai desenvolvendo esse olhar mais sensível para o outro. E isso nós chamamos de saúde emocional, porque ela vai fazer a mesma coisa com ela também. E ela vai respeitar quando ela também estiver mais quietinha, mais tristinha, ou quando ela também estiver precisando mais de um carinho. Então, gente, a nossa terceira atitude é essa: se cuidem, olhem para vocês mesmos. Se precisar de ajuda, não tem problema, peça ajuda. Se precisar de ajuda profissional, também não tem problema. Afinal, né, nós estamos aí para isso, exatamente para isso, que é para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Então vamos lá, vamos relembrar que nossa live já está quase no finzinho. As 3 atitudes que nós falamos hoje para então nós criarmos, né, crianças emocionalmente saudáveis. E lembrando que essas atitudes não é só tarefa da mãe, só tarefa do pai ou da família. É tarefa de todos os adultos que convivem com essa criança. Tá? Porque todos os adultos que fazem parte da vida dessa criança, eles estão influenciando essa criança. Então, todos eles têm um papel essencial ali no crescimento delas, tá?
Então vamos lá, a primeira atitude foi ter práticas educativas positivas, ser o exemplo, né? Repensar aí algumas coisas do dia a dia que podem não ser muito bacanas. A segunda, deixar a criança se expressar, deixar a criança falar o que ela está sentindo, deixar a criança entender a situação, deixar a criança compreender o porquê que ela tem que fazer certas coisas ou não. E a terceira atitude é cuidar de você primeiro, é dar também uma atenção aos seus sentimentos, às suas emoções e como você está se sentindo. E aí, gente, o que vocês acharam? É fácil? É difícil? O que vocês pensam sobre tudo isso aí que a gente conversou hoje? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Deixa eu subir aqui. Shirley falou excelente. Obrigada, Shirley. Lucimar, maravilhosa. Obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sempre a sua vida. Você tem me ajudado muito. Que bom, Lucimar. Eu fico muito feliz, viu? Muito obrigada mesmo. A Val falou também, muito bom. Que bom, Val. Fico muito feliz, gente, que vocês tenham gostado. Eu sei que é muita informação, né? Mas a live vai ficar também disponível aí. Então vocês podem rever se ficou alguma dúvida, podem também assistir de novo. Podem também encaminhar para algumas pessoas, às vezes a pessoa não conseguiu entrar agora online para assistir, mas pode assistir também depois quando ela puder. Então, tudo isso, né, a gente pode ir vendo com calma, tentando fazer aos pouquinhos, porque é assim mesmo que funciona, né? E a Val falou, não é fácil educar, principalmente nos dias atuais. É verdade, Val, realmente é um grande desafio. Educar hoje em dia é um desafio e não é nem um pouco fácil. Nós temos muitas influências, né, de tudo. Como eu falo, a tecnologia ela apareceu, ela é muito boa, né? Ela ajuda em muitos pontos, mas também em outros ela acaba complicando muitas coisas, né? Mas é assim mesmo, de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando e a gente vai fazendo, né, com que a qualidade de vida aumente e que as nossas crianças se desenvolvam de maneira mais saudável, certo? Muito obrigada, então, mais uma vez